Falar bonito não significa conhecimento. Um compromisso em louvar a Deus. É para falar ou não é para falar? Olá, seja bem-vindo! Menino, o estudo de provérbios hoje tá uma coisa. Pense num monte de conselho bom demais para a vida. Fica por aqui, não sai não. Fica aqui até pelo menos ouvir os conselhos do livro de provérbios hoje. Mas vamos começar pela segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O que está acontecendo neste momento? O pobre do apóstolo Paulo não tinha um momento de sossego. Agora, a igreja de Corinto está reclamando, mais uma vez, para variar, da forma como Paulo fala, como ele se expressa. E Paulo está falando para eles que ele tem um compromisso. Paulo está preocupado em que aquele povo de Corinto se perca na fé. Por quê? Eles estão sendo aliciados por apóstolos, falsos profetas, que estão ali querendo dinheiro. Então Paulo começa o texto dizendo que ele ama aquela igreja, que tem pago um alto preço por eles. E é interessante que Paulo diz que, mais ou menos assim, que ele deu a mão da igreja em casamento ao Senhor. Ele se sente responsável por aquela igreja que é a noiva de Cristo e entregar para Cristo uma noiva imaculada, pura, santa, com vestes brancas. Mas ele diz que teme que, como a serpente enganou Eva, aqueles falsos profetas, falsos apóstolos também venham com suas palavras bonitas e envolventes seduzir o povo de Corinto, os irmãos de Corinto. E então o apóstolo Paulo fala que, embora ele não seja eloquente, não fale com palavras bonitas, ele tem conhecimento. Falar bonito não significa ter conhecimento. Ele disse exatamente assim: e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto, ou seja, saber que nós temos conhecimento. Paulo conhecia o evangelho puro, verdadeiro, sincero. Aqueles profetas tinham uma boa oratória, tinham uma boa sedução, ganhavam o povo na forma de falar e de seduzir. Te lembra alguma coisa atualmente? Será? E Paulo diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é difícil que os seus servos, os servos de Satanás, façam o mesmo. Ele está dizendo que aqueles falsos profetas podem muito bem serem os servos de Satanás disfarçados em anjos de luz. Ou ainda, como você já deve ter ouvido falar, lobo em pele de cordeiro. Então Paulo usa de uma estratégia se passando como alguém louco, insensato. Ele faz uma comparação entre ele e os outros apóstolos, mas ele não esconde que está falando como se fosse insensato, tolo ou louco, porque em algumas colocações dele parece que ele está sendo até arrogante, se comparando como alguém acima, mas ele deixa claro que está falando como se fosse um louco, que não está falando como palavras vindas de Deus, mas ele está intencionalmente falando como um louco, para que aquele povo entenda aquela comparação que ele está fazendo. Então ele diz, eles se apresentam como sendo hebreus, judeus, são israelitas, são descendentes de Abraão? Eu também sou todas estas coisas. Eles são servos de Cristo? Eu sou ainda mais. E aí tem um parênteses, ele falando, falo como se estivesse louco. Ele está justificando que isso não procede de Deus. Isso não é como ele, Paulo, falando através do Senhor, movido pelo Espírito Santo, dizendo que é ainda mais cristão. Ele está deixando claro que está falando como um louco, mas para que aquele povo entenda. Porque ele inclusive disse, vocês dão ouvido a essas pessoas que querem enganar vocês, que tiram dinheiro de vocês.
então vocês vão me ouvir. Já que eles falam como louco e vocês dão crédito, vou eu também falar como louco para ver se vocês me ouvem. É esse o contexto. E mais uma vez ele reforça o fato de que nunca foi peso para aquela igreja especificamente. Ele nunca pediu dinheiro, ajuda para ele, para o sustento dele. Ele explica que os irmãos da Macedônia sempre o ajudaram quando ele precisou, para que ele não fosse peso para a igreja de Corinto. O que Paulo está deixando claro é que ele nunca quis parecer que esperava deles alguma coisa, que eles tinham que dar alguma coisa em favor do evangelho, para receber o evangelho. Paulo sempre ensinou e falou do evangelho para eles sem receber nada em troca, porque ele sabia que de graça recebeste, de graça dai. Mas também sabe que é bíblico que aquele que vive do altar precisa ser sustentado. No entanto, ele nunca pediu ajuda alguma à igreja de Corinto. E ainda assim, ele está sendo cobrado, está sendo comparado, e ele fala mais uma vez do amor que ele tem por aquela igreja. E quando se refere dizendo, falando como louco, de que ele é ainda mais cristão do que aqueles apóstolos, falsos profetas, ele cita os perigos de morte que ele passou. E na sequência do texto, que vamos ver amanhã, ele relata algumas coisas que ele passou em favor do evangelho para permanecer levando a palavra, o conhecimento de Deus àquele povo, àquela igreja que agora está se deixando levar por falsos profetas, por palavras sedutoras. E todo o temor e cuidado de Paulo é para que aquela igreja não se perca, não deixe de crer no evangelho verdadeiro e seja seduzido por palavras que aquecem o coração e que reforçam a vontade do homem, dizendo ser esse o evangelho verdadeiro, que é o que vivemos nos dias de hoje. Chegamos aos Salmos 108. O Salmos 108 é um salmo escrito por Davi e é um salmo de louvor e súplica, mas nos 6 primeiros versos, que é o que vamos estudar hoje, Davi está debruçado em louvar ao Senhor, em confirmar, em reafirmar o seu compromisso em louvar ao Senhor. Então ele inicia o salmo dizendo: firme está, ó Deus, o meu coração em ti. Cantarei e o louvarei com toda a minha alma. E é isso que nos espera nos Salmos 108. Agora vamos receber muitos conselhos. Chegou o livro de Provérbios, aquele que dá vários tapas na cara. Vambora? No texto de hoje, Salomão vai falar muito sobre o tolo, mais uma vez sobre o preguiçoso, ele está insistindo nisso, e vai abordar um tema a respeito do tolo que deixa a gente um pouco confuso. É ou não é? Vamos descobrir. O conselho de Salomão acerca de falar com o tolo, de responder ao tolo, é o seguinte: não respondas ao insensato ou tolo de acordo com a sua insensatez, para que não sejas semelhante a ele. Responda ao insensato conforme merece a sua insensatez, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Afinal, amigo Salomão, é para responder ou não é para responder? Uma hora ele diz, não responda ao insensato. No versículo seguinte ele diz, responda ao insensato. Vamos entender? Ele está dizendo o seguinte: olha, não responda ao insensato à altura dele. Sabe quando você é adulto e se troca com uma criança? O termo se trocar com uma criança? É isso que ele está dizendo. Não responda à altura dele, senão você vai ser tolo como ele, vai ser comparado, vai se igualar a um tolo. Porém, não é bom que esse tolo, esse insensato, nesta conversa, nesse diálogo que está acontecendo, saia dali achando que ele é sábio porque você resolveu ficar calado para não se assemelhar a ele. Então, o conselho é: responda a esse tolo de forma simples, o suficiente para ele entender que ele não está certinho, que ele está totó das ideias sim, mas não se rebaixe, não bata a boca, não se iguale, não se assemelhe a ele, nem saia com soberba. Responda o suficiente para ele entender que ele não está certinho, mas você não vai perder o seu tempo
argumentando, jogando palavras ao vento, porque o tolo jamais vai entender. É isso. Simples, né? E pegando esse gancho, Salomão fala em um próximo versículo, ainda no texto de hoje: vês o homem que se acha sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança no tolo do que para ele. É por isso que Salomão ensinou que não deve deixar o tolo ir embora da conversa se achando. Tem que deixar claro para ele que está se achando inteligentão, sabidão, de que ele não é. E ele diz que assim como um cachorro ou cão volta ao próprio vômito, é o tolo que insiste na sua insensatez. E por falar em tolice, o outro conselho de Salomão é o seguinte: aquele que se intromete em uma questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Quanto mais eu leio Provérbios, não sei você, mas quanto mais eu leio Provérbios, mais eu me lembro das redes sociais. Parece que Salomão escreveu hoje, para essa geração de hoje. O que a gente mais vê nas redes sociais? Gente se metendo na briga de outro. E Salomão chama essa pessoa de tolo, insensato. Até sobre a brincadeira, a chamada brincadeira sem graça, feita na hora errada, da forma errada, ou talvez nos dias de hoje o bullying, Salomão fala sobre isso. Você acredita? Ele considera como um louco que atira flechas mortais. Assim é o homem que engana, que faz zombaria do seu próximo e diz: eu fiz isso por brincadeira, eu estava brincando. E esse conselho é maravilhoso. Olha, quando alguém falar com voz mansa, suave, desconfia, pois no seu coração há 7 pecados detestáveis. Salomão está falando do contexto de uma pessoa que faz de conta que é o que não é, a famosa máscara. Ele diz que há pessoas que aparentam gostar de você, gostar do outro, mas no fundo ele tem ira guardada em seu coração, então ele mantém a pose de que está tudo bem, fala com palavras suaves, mas dentro do seu coração há amargura e muita ira, muito furor. Então desconfie sempre. E para fechar, o furor é cruel. A ira é impetuosa. Mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, a inveja é um câncer. É pior do que o furor, do que a ira. A inveja, caso você não saiba, é pecado. Agora você já sabe, porque você está estudando as Escrituras. Por isso, eu convido você a continuar, prossiga em conhecer ao Senhor. Te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!